No vídeo anterior, nós discutimos o primeiro princípio das neurociências, que diz: todo comportamento é resultado da função neural, ou seja, do funcionamento do nosso sistema nervoso. Vamos compreender agora, neste vídeo, o segundo princípio. Meu nome é Edivaldo Soares, sou doutor em Neurociência e Comportamento pela Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva. Pois bem, o segundo princípio que adotamos, ele afirma: o que denominamos de mente é um conjunto de operações realizadas no sistema nervoso. Repito, o que denominamos de mente é um conjunto de operações realizadas no sistema nervoso. Assim, de forma coerente com o primeiro princípio que elencamos, aquilo que se denomina de mente não existe independente do organismo e resulta do funcionamento do sistema nervoso. Então, disso surge uma questão, disso surge um problema. O que é mente? O que vem a ser aquilo que nós chamamos de mente? Ora, o que as pessoas entendem por mente? Por exemplo, às vezes nós vemos, ouvimos, lemos certas coisas e pensamos: o que essa criatura bizarra tem em mente? O que essa criatura bizarra tem em mente? Quando isso acontece comigo, eu penso cá com meus botões, né? Bem, melhor se submeter a esses absurdos do que ser surdo ou ser cego, né? Mas, enfim, né? Mas, para as neurociências, né, o que objetivamente seria a mente? Aí que a coisa começa a complicar. Antes de definirmos o que seria a mente, vamos fazer algumas considerações que elas são importantes. Mente não é um conceito funcional do ponto de vista científico. Ou seja, não existem métodos específicos para medir, para avaliar ou estudar o que se denomina mente. Inclusive, alguns autores vinculados a uma teoria filosófica denominada materialismo eliminativista ou simplesmente eliminativismo, afirmam que determinados conceitos, como, por exemplo, mente, consciência, que esses conceitos eles não existem, eles são invenções. De acordo com eles, são termos criados ou usados pela o que eles chamam de folk psychology, ou seja, uma psicologia do senso comum. E assim deveriam ser eliminados da linguagem científica. Entre esses representantes dessa teoria, ou seja, do eliminativismo, nós podemos citar o casal Patrícia e Paul Churchland, e duas obras deles que são interessantes: Matéria e Consciência e Neurofilosofia. Mas isso não significa que nós aqui concordamos com os eliminativistas, ou seja, nós não estamos afirmando que mente não existe. O que nós entendemos por mente é um conjunto de funções específicas, as quais podem ser classificadas de forma geral, isso não de forma não muito precisa, em cognitivas e emocionais, que, por sinal, para complicar a história, atuam em conjunto.
Volto a citar, né, para vocês lerem, se não leram ainda, a obra do Antônio Damasio, O Erro de Descartes. Entre os componentes cognitivos da mente que podemos avaliar, nós temos, por exemplo, memória, atenção, percepção, etc. Então, essas funções, elas são passíveis de avaliação. Entre os elementos ou as funções emocionais, nós poderemos citar, por exemplo, a euforia, a depressão, a ansiedade, o estresse, etc., que também são passíveis de avaliação, né? Por falar nisso, é importante lembrar que o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é uma classificação de transtornos mentais elaborada pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA, para facilitar os diagnósticos desses transtornos e para permitir, né, que os profissionais utilizem uma linguagem uniforme. Então, o DSM-5 apresenta, só para vocês terem uma ideia, 22 categorias de transtornos mentais, né? Sobre alguns desses transtornos, nós vamos falar em outros vídeos mais específicos. Outro dado importante, né, é que o que chamamos de mente é um evento em primeira pessoa, ou seja, é um evento privado. Então, guardem bem isso, né? O que chamamos de mente é um evento privado. Nesse sentido, né, a mente, só se manifesta mediante comportamentos observáveis ou relatados. Então, a pessoa ela tem ou que manifestar, né, ou ela tem que dizer o que ela está pensando, o que ela está sentindo, etc. Sendo assim, né, esses fenômenos eles são passíveis de falseamento, ou seja, as pessoas podem fingir ou mentir, né? Lembrei agora, né, veio à mente agora uma passagem do escritor paraibano, né, Ariano Suassuna, que infelizmente faleceu em 2014, é o autor do Alto da Compadecida, que inclusive tem filme, né, entre tantas outras obras, né. O Ariano Suassuna, em uma das suas palestras, né, ele conta, né, que uma mulher lhe perguntou quando ele nasceu. Aí o Ariano respondeu, né? Eu nasci em 16 de junho de 1927. Então a mulher disse para ele, né, o senhor é do signo de Gêmeos. Sabia que esse signo tem duas caras? O Ariano olhou para ela e falou, oxe, né? Pensou ele, né? Ela me chamou de falso, né? Aí ele respondeu. Aí não aguentou e respondeu. Acha que se eu tivesse duas caras eu usaria essa aqui? Né? Mas voltando ao nosso tema, né? Que é a questão dos eventos privados que caracterizam a mente. Por exemplo, na prática clínica, né, numa consulta inicial, o paciente ele pode mentir, né? Inclusive é interessante, né? Tem paciente que fica procurando doença no Google, procurando sintomas no Google e aí chega e vai relatar aquilo lá. Mas essa é uma outra questão que também nós vamos conversar depois. Ora, né? Por exemplo, o paciente diz que está com ansiedade ou com depressão. Como eu vou saber se ele está falando a verdade? Como eu vou saber se ele está falando a verdade? Mesmo aplicando os testes ou instrumentos para avaliar, o paciente pode falsear as respostas, né? E além disso, você tem um problema, que é o viés de interpretação do aplicador do instrumento ou do teste. Certa vez
Um dos meus estagiários, esse rapaz estava iniciando o estágio, né, e aprendendo a aplicar determinados instrumentos, determinados testes. Um dos testes que nós usamos e que ele estava aprendendo a aplicar era a escala de depressão geriátrica. Aí eu falei para ele, olha, vai lá e aplica a escala para você treinar, né, naquele senhor, e apontei um determinado senhor, vamos chamar ele de Zé. Falei, vai lá e aplica no seu Zé. E ele foi. Né? Aí eu se apresentou tal, e começou a aplicar o instrumento no seu Zé. E o seu Zé respondeu, etc. Aí daí a pouco ele voltou. Né? Falou, nossa, Ed, o seu Zé é muito deprimido. O seu Zé é muito deprimido. Olha o resultado do teste. Falei, vem cá, vamos lá no Zé. Aí eu cheguei lá, não tinha ainda, eu cumprimentei o Zé, falei, e aí Zé, tudo bem, etc e tal. Falei, esse menino aqui te aplicou o teste, e eu com o teste na mão, te aplicou o teste, ele falou que você é muito deprimido. O que o Zé respondeu? Deprimido é falou um palavrão dele. Aí eu comecei a rir, ele ficou, menino não, o estagiário ficou sério, não. Aí eu falei, tá vendo? Falei, o Zé não é deprimido. O Zé é mal-humorado. É uma coisa muito diferente. Então, você tem que conhecer o seu paciente. Para isso que existe uma coisa, que daqui a pouco nós vamos conversar, chamada anamnese. Então, existem uma série de vieses, né, que interferem nessa avaliação. Né? Ou, por exemplo, em outro caso, né, a criatura chega no consultório e diz que está com dor no pescoço. Está com dor no pescoço. Ora, nós confiamos na bendita da criatura, né? Mesmo porque, né, nós não estamos sentindo a dor que ela relata sentir. E mesmo que estivéssemos sentindo essa dor no pescoço, nada no universo garante que a minha dor no pescoço é a mesma sensação que a outra pessoa está tendo. Nada garante. Ou seja, né, voltando àquele termo, a anamnese, mesmo bem realizada, não garante objetividade ou verdade. Então, mas o que é a anamnese? Né? Então, a anamnese é uma parte daquilo que se chama de semiologia médica. A semiologia médica, ela tem por objetivo revelar, investigar e analisar os sintomas. Né? Então, o pessoal que estuda medicina, etc. e tal, vai ter essa disciplina, esse conteúdo durante o curso. Né? Então, por sua vez, a semiologia médica, né, seria, dessa forma, a área do conhecimento que dedica sua atenção aos sintomas e sinais apresentados pelos pacientes. Sintomas e sinais. O que é isso? Né? Então, sintoma é toda informação descrita pelo paciente. É toda informação subjetiva. Né? E ela, a princípio, não é passível de confirmação pelo examinador, já que é uma sensação do paciente, ou seja, em primeira pessoa, é ele que está sentindo dor de cabeça, por exemplo. Então, refere-se unicamente à percepção de uma alteração por parte do doente, por parte do paciente. Né? Um dado interessante que aproximadamente aí uns 80% dos diagnósticos são realizados nessa parte do exame. 80% dos diagnósticos. Né? Já o que é sinal? Né? Sinal, ele já faz referência a toda alteração objetiva que é passível de ser percebida.
Então, o clínico está percebendo, o examinador está percebendo. Como, por exemplo, febre, né? Uma mancha na pele, pressão alta, etc. Então, são coisas que o clínico pode perceber. Então, a partir dos sintomas, que é a descrição do paciente, e dos sinais, aquilo que você conseguiu ver ali na hora, o profissional ele pode, normalmente solicita, exames complementares, exames adicionais, como, por exemplo, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, solicita um ultrassom, uma tomografia, um mapa cardíaco, né? E no caso, por exemplo, dos consultórios psiquiátricos, da psiquiatria, os transtornos de humor, ou no caso de demências, se solicita a aplicação de testes específicos, né? Tudo isso para que se obtenha um diagnóstico mais preciso. Assim, quando se fala de mente, nós entramos num campo que eu denomino obscuro. Não é sem razão que filósofos, psicólogos, educadores, psiquiatras e até neurocientistas se debruçam sobre o tema. É por isso que eu gosto da expressão fenômenos mentais. Fenômenos mentais. Como, por exemplo, entre os quais podemos citar memória, imaginação, sensação, percepção, atenção, desejo, etc. Portanto, alguns de nós neurocientistas se debruçam sobre fenômenos mentais específicos, com métodos diversos, desde o pessoal que estuda, por exemplo, lá, as bases moleculares de determinada função mental, como aqueles que estudam, por exemplo, a memória, no sentido de como a memória ela se constrói e assim por diante. Então, o que nós consideramos? Que independente do método ou da forma de abordagem, esses fenômenos mentais são produzidos pelo cérebro. São produzidos pelo cérebro. E assim, considerando, buscar as bases neurais desses fenômenos mentais é uma das tarefas das neurociências, a principal tarefa das neurociências, como vimos lá no primeiro vídeo que nós postamos aqui no canal. Então, para finalizar isso, eu queria citar Hipócrates. Hipócrates que nasceu lá em 460 a.C. O Hipócrates, que nos ensinou que o cérebro é a sede das sensações, o órgão dos movimentos e dos juízos, apesar que muita gente não tem juízo, considerava que, então, o Hipócrates considerava. Aí eu vou parafrasear o que está lá no Corpus Hipocrático. É do encéfalo, e apenas do encéfalo surgem nossos prazeres, alegrias, risos, luto, lágrimas. Continua ele. É especialmente por meio dele, ou seja, do encéfalo, do cérebro, que pensamos, vemos, ouvimos, distinguimos o feio do belo, o mal do bom, o agradável do desagradável. Bom, não sei se vocês observaram, eu estou utilizei agora cérebro, encéfalo como sinônimos. Vamos esclarecer uma coisa.
Encéfalo é todo esse conjunto aqui. Então, é todo esse conjunto. A palavra encéfalo, na verdade, quer dizer o que está dentro. Então, aqui atrás de mim tem um crânio. Então, tudo aquilo que está aqui dentro do crânio se chama encéfalo. Cérebro, na verdade, são o quê? São apenas essas duas metades aqui enrugadas. Né? É aquilo que, na verdade, nós chamamos de cérebro. Então, eu tenho o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito do cérebro. Mas está vendo que eu tenho outras estruturas aqui embaixo, ó, vou chegar até perto. Né? Então, isso aqui se chama tronco encefálico. Então, tronco encefálico. Né? Nós vamos ver em outros vídeos, né, o tronco encefálico, inclusive, é responsável pelas nossas funções vitais. Né? Então, respiração, batimento cardíaco, etc., tal. Né? Então, se o tronco encefálico, essa estrutura que não estiver funcionando, se ela parar de funcionar, para tudo. Né? Então, volta lá ao primeiro princípio. Que nós falamos lá que nós temos comportamentos básicos e comportamentos complexos. Tudo depende do funcionamento do sistema nervoso. Então, encéfalo é todo esse conjunto aqui, que faz parte daquilo que se chama de sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Ora, o que é o sistema nervoso central? É o encéfalo mais a medula. Então, o encéfalo mais a medula é o que se chama de sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico são o quê? Os nervos, os gânglios, etc. e tal. É interessante que, né, o limite entre aqui, né, vamos chamar ainda de tronco, não vamos especificar as partes do tronco, né, entre tronco e medula, né, é um limite interessante, né, como que a gente, então, se convencionou. Então, lá embaixo do crânio, não vou me levantar para pegar o crânio, lá embaixo do crânio tem um buraco enorme, que se chama forame magnum. Né? Então, por exemplo, se você passar a faca lá rente ao forame magnum, então você retira o crânio, por exemplo, lá do cadáver, e passa a faca aqui, rente ao forame magnum, certo? Ora, o que está para cá é medula, e o que está para cá já é tronco encefálico. Né? Então, esse é mais ou menos o limite anatômico da coisa. Também nós vamos ver depois isso com um pouco mais de detalhe. Né? Mas, para a gente começar a ser um pouquinho precioso nas nossas definições. Então, encéfalo é todo o conjunto, né? E cérebro é o quê? São os dois hemisférios cerebrais, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Aí depois nós vamos falar, né, um pouquinho mais especificamente sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né? Se ainda não se inscreveu no canal Conversando sobre Cérebro, vai lá, se inscreva e ative as notificações, porque logo nós vamos postar outros vídeos. Então, um grande abraço e até a nossa próxima conversa sobre cérebro.